Testando o som, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Ah, tá. Pode. Mas tá, o som tá ok. Aqui, só deixar o bate. As perguntas entram aqui, o bate-papo também. Maravilha. Tá, só nas perguntas. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Quem vos fala é o Marcelo. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Antônio Carlos, Daniel Lompa, Diogo de Souza Gonçalves. Sejam todos muito bem-vindos. Todo mundo me ouvindo bem? Nós vamos bater um papinho sobre o mercado financeiro, sobre a profissão de trader, sobre as habilidades que a gente precisa desenvolver. Sejam todos muito bem-vindos. Dentro de alguns minutos a gente vai dar início ao nosso bate-papo, à nossa palestra.
Pessoal, está todo mundo me ouvindo bem? Só colocar lá na área de perguntas um ok para mim. E a cidade de onde vocês estão falando. Testando o som. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 6 milhões. Mais 10 minutinhos a gente começa. Esperar todo mundo chegar. Vamos lá, pessoal. Convidem seus amigos. Põe o papagaio para assistir. Que vai ser um conteúdo muito bacana, muito interessante. Tenho certeza que vocês vão gostar.
Bem, pessoal, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos novamente. O pessoal continua chegando, vamos dar mais 5 minutos aí para o pessoal chegar. Boa noite, Renan Campos. Boa noite aí, Francisco Abreu. Boa noite a todos. Todo mundo. Só para eu ter uma ideia, as pessoas, quem está começando, quem já tem uma certa estrada, coloquem lá na área de perguntas, só para eu ter uma noção da experiência de vocês com o mercado, quem já opera moedas, forex, bolsa, ações, futuros, mini índice, mini dólar, opera aqui no Brasil, opera lá fora. Então, aproveitando enquanto a gente não adentra ao conteúdo em si, né? Vamos falar aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao 2º Congresso Brasileiro de Traders, o evento que transformará a sua carreira como investidor no mercado financeiro, certo? Eu costumo pontuar, né? Sejam todos muito bem-vindos. Quem sou eu? Eu sou esse rapaz aí da foto, tenho 38 anos, estou no mercado financeiro desde o ano de 2003. Comecei operando moedas e petróleo no ano de 2003. Naquela época era muito diferente do que é hoje. As corretoras não tinham nada em português, ninguém nas mesas falava em português. Era uma dificuldade muito grande para enviar dinheiro para fora. As contas mínimas eram bem maiores, a partir de 5 mil, 10 mil dólares. Não existia YouTube, não tinha conteúdo gratuito. A gente passou muitos anos, alguns anos depois, que começou a surgir mais conteúdo, mais pessoas ensinando. Isso foi, de certa forma, até saudável para o mercado. Alguns nem tanto, outros foram muito bons. Mas hoje vocês têm sites ou portais como aí o Trading, que faz um trabalho fantástico aqui no Brasil, de maneira séria, correta, direita, para que vocês evitem cair em armadilhas, vamos chamar assim. Quem vai investir no exterior, operar moedas, por exemplo, as primeiras regras que você deve aprender é a escolher uma boa corretora. Como é que eu escolho uma boa corretora? Primeiro, eu tenho que escolher o país onde está situada essa corretora. Normalmente, o que a gente deve procurar? Basicamente, países que tenham tradição em regulação financeira. A gente já elimina a grande maioria. Restam Estados Unidos, Japão, Suíça, Inglaterra, que são os países com maior tradição. O Japão a gente descarta por causa da língua e do fuso horário. Os Estados Unidos, hoje, tem uma regulação muito mais rígida para investidor estrangeiro, para o não residente. Restam a Suíça e a Inglaterra. A Inglaterra tem uma vantagem sobre a Suíça. Ela tem um esquema de compensação de perdas, ou seja, até 50 mil libras, se a corretora ou o banco onde você tiver conta participar desse esquema, você não perde até 50 mil libras, que dá um pouco mais de 200 mil reais. Pessoal,
Lá nas perguntas, está todo mundo me ouvindo? Só para confirmar, tem gente aqui comentando que não tem som. Thalissa, está me ouvindo? Thalissa Ock. Por favor, pessoal. Todo mundo me ouvindo? Testando o som. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Aqui. Testando o som, testando. Então, voltando aqui ao nosso bate-papo. Mandei mensagem para todos, para confirmar se todos me ouvem. Tem mais alguém que não está escutando? Por favor, reinicie seu som. Pessoal, todos estão me ouvindo? Eu não consigo confirmar se estão todos me ouvindo. Mas vamos continuar. Então, por que a Inglaterra leva vantagem sobre a Suíça? Especialmente em razão dessa espécie de fundo garantidor. Aqui no Brasil, se um banco quebra, ou se uma corretora, não um banco propriamente, quebra, ela é coberta, alguns tipos de aplicações, não são todos, é coberto pelo fundo garantidor. Até R$250 mil você não tem perdas. Ouvindo? Por favor, lá na área de perguntas. Ok, todo mundo me ouvindo bem? Ah, maravilha. Então, vamos voltar aqui. Show de bola, galera. Vamos voltar aqui, né? Tudo certo, maravilha. Como eu estava comentando com vocês, eu sou o Marcelo Sampaio,
estou no mercado desde 2003. Ah, maravilha, Lucas. Estou no mercado desde 2003. Eu estava comentando que é muito diferente do que é hoje. Não existiam corretoras com atendimento em português, com suporte em português, que tinham algum tipo de relação com o Brasil. Já passei por muita coisa nesse mercado. Já ganhei, já perdi. Os primeiros anos, normalmente, a gente acredita que tem ou seja, a gente tem uma expectativa muito grande, principalmente quando alguns resultados positivos começam a acontecer. Você acredita que em 2, 3, 5 anos você vai estar rico e aposentado financeiramente, até que aí vem uma sequência grande de perdas e você começa a rever essa sua estratégia, certo? Então, eu não sei se a maioria aqui opera lá fora, moedas, petróleo, índices americanos, índices europeus, ou aqui dentro, ações, mini índice, mini dólar, dólar cheio, índice cheio, commodities e tal. Mas, quando a gente vai, principalmente, antes de começar o nosso bate-papo, vamos dar mais um tempinho para as pessoas chegarem. Quando a gente vai abrir uma conta lá fora, o que a gente tem que prestar atenção? As primeiras coisas. Primeira coisa, escolher uma boa corretora, um bom banco. Como é que eu escolho isso? Primeiro, escolhendo o país onde está sediada essa corretora. Tem que ser um país que tenha tradição em regulação financeira. Basicamente são 4 no mundo: Estados Unidos, Japão, Suíça e Inglaterra. Japão a gente descarta em razão da dificuldade com a língua e com os fusos horários. Os Estados Unidos hoje tem uma regulação muito severa, muito restritiva para o não residente. Restam a Suíça e a Inglaterra. A Suíça também é tem uma excelente reputação, excelentes instituições, mas a Inglaterra leva uma vantagem em relação à Suíça na minha visão, no meu modo de pensar. Ela tem uma espécie de fundo garantidor, um esquema de compensação de perdas. Ou seja, se a instituição onde você tem conta participar desse fundo de compensação de perdas, até 50 mil libras, se porventura acontecer algum sinistro, algum colapso, quem está no mercado há um pouco mais de tempo, lembra do episódio onde a Suíça, o franco suíço, saiu da paridade com o euro e houve algum colapso e algumas corretoras vieram a quebrar, vieram a faltar. Se a corretora que você tivesse conta tivesse colapsado nesse evento e fosse na Inglaterra e ela fosse membro desse fundo, você não perderia até 50 mil libras, que hoje dá um pouco mais de 200 mil reais. Certo? Então vamos para frente, pessoal. Eu sou esse rapaz aí da foto, certo? Sou trader, sou investidor, sou empreendedor. Sou trader, opero tanto no mercado internacional como no mercado nacional, certo? Passei pela crise de 2008, foi um ano excelente, todo mundo fala que é crise, o negócio ruim não, foi excelente, tinha muita volatilidade, o mercado andava forte. Foi um ano muito bom para ganhar dinheiro, foi um ano que 2008 e 2009 foram os melhores anos da minha vida no mercado. Investidor, hoje também tenho a minha carteira de ativos de renda fixa, de ações. Empreendedor, eu também tenho alguns negócios. Como investidor, também tenho uma carteirazinha de imóveis que me ajudam aí a construir patrimônio. Então, esse sou eu, certo? Vamos falar um pouquinho do trading. O que é o trading? Para a gente refletir, quais são as principais motivações que me fazem entrar nesse universo do trading? É só o dinheiro? Ou o dinheiro é consequência? Será que o dinheiro é o objetivo? Ou é o estilo de vida, a qualidade de vida que você pode ter? Fazer trading também tem o seu lado ruim, o estresse, a tensão. Mas com o passar dos anos isso vai diminuindo. Como é que isso diminui? Você começa a ter mais equilíbrio nas suas operações. Consistência é a palavra-chave. Eu sempre recomendo que a gente tenha cultura de trading. O que é isso? Ler biografias de grandes traders, livros que tratam do assunto.
para você entender como é que foi a vida dessas pessoas, onde que elas começaram, até onde elas chegaram, onde elas estão, porque muitos são vivos, estão vivos aí até hoje. Gostaria de deixar registrado Ed Seykota, Michael Marcus, Richard Dennis. O que essa galera tem de especial? Eu gosto de falar muito do Ed Seykota, que eu sou fã dele de carteirinha, já estudei bastante sobre ele, já li quase tudo que tinha publicado sobre ele, certo? O que ele tem de especial? Ele conseguiu, num período de 16 anos, um resultado de mais de 300.000%. Qualquer valor que você aplicar essa rentabilidade, você vai ver que dá um número considerável, bastante substancial. R$1.000 daria 3 milhões de reais, R$10.000 daria 30 milhões de reais nesse período. Então foi um grande trader da época dele, é vivo até hoje, está aposentado, mora às margens de um belo lago nos Estados Unidos. Se você decompor esse rendimento, você vai perceber que ele vai encontrar um número. E esse número é mais 4,5% ao mês. Esse foi o rendimento médio mensal do Ed Seykota. Então, a gente ter rendimentos muito elevados. Aí vocês perguntam, mas pô, o cara era tão fera, como ele teve um rendimento aparentemente baixo? Provavelmente deve ser que ele percebeu que se ele alavanca muito e pega uma sequência ruim, um mês ruim ou uma semana muito ruim, ou um período ruim, ele destrói ou perde uma boa parte da conta. Então, o que eu percebi? Que eles tinham rendimentos consistentes e usavam uma alavancagem bastante saudável. A gente, por exemplo, se você pega uma semana ruim e perde 2%, 3%, 5% em cada operação, usando a alavancagem, buscando aí fazer 10, 20, 15, 20, 30% no mês. Lógico que isso em alguns casos é possível. O mais difícil de altas rentabilidades é você ter consistência nelas, ou seja, eu fazer isso repetidamente mês a mês. Um mês ou outro não é algo assim tão difícil. Uma boa operação, uma análise bem feita, acertou na veia, isso faz com que a gente tenha um resultado expressivo. Ou seja, mais expressivo, né? Pessoal, até aqui tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Estão entendendo? Habilidades fundamentais ao sucesso no trading. Nós temos aí dois conjuntos principais de habilidades fundamentais, ou seja, sem as quais você não vai ter sucesso, ou você precisa adquirir essas habilidades. São habilidades técnicas e habilidades que eu vou chamar de emocionais. Então você vai ter habilidades técnicas e habilidades emocionais. Vamos lá, como é que eu vou adquirindo isso? Normalmente a primeira coisa que você faz quando chega numa corretora é baixar uma conta demo, ter acesso a um simulador. Ali você vai se ambientar com aquela ferramenta, com aquela plataforma, vai começar a perceber a dinâmica do mercado, certo? E ali a função daquela conta demo ou daquele simulador é fazer com que você saiba operacionalizar, ou seja, fazer com que você conheça a sua plataforma, saiba dar as ordens com rapidez, conheça as funções da plataforma, tudo que ela te oferece, beleza. Passado esse contato, já sei operar, já sei as funções da plataforma, sei tudo concernente a essa parte. O que eu devo fazer? Eu devo começar a desenvolver as minhas habilidades emocionais. Como é que eu faço isso? Praticando. E para desenvolver a habilidade emocional, não adianta praticar no simulador. Porque o nosso envolvimento emocional com o dinheiro do simulador é muito diferente
do nosso envolvimento emocional com o nosso dinheiro de verdade. Ele é nosso rico dinheirinho, fruto do nosso suor. Beleza. Normalmente, quando a gente está no início da jornada e sem orientação, a gente começa pelo lado errado. A primeira coisa que você quer começar é pelo método, ou seja, o seu setup, o conjunto de regras que você vai ter para abrir e fechar posições. Hoje, eu penso que essa é a parte mais fácil. A parte mais difícil é o desenvolvimento dessas habilidades emocionais. O primeiro livro que o trader deveria, ou aspirante a trader deveria ler, deveria ler, ter como livro de cabeceira o livro do Mark Douglas, Trading the Zone, ou o Trader Disciplinado, ou do Andrew Smith, Ferramentas Mentais para Traders. E aí você vai ter, pelo menos, consciência da importância desse aspecto, certo? Eu costumo conversar com os meus alunos ou com os meus companheiros, parceiros e amigos que operam, que existem 3 fases na vida do trader. A primeira fase, normalmente, é a fase da ignorância. Ele não sabe que não sabe. Essa fase normalmente termina com algum tipo de prejuízo, e aí ele vai passar para a segunda fase, que é a fase do conhecimento. Ele vai fazer curso, ver vídeos no YouTube, ler livros sobre o assunto. Vai testar centenas, quem sabe até milhares de setups. E não vai, talvez, encontrar resultados. A maioria das pessoas desistem nessa fase. Os que conseguem sobreviver a essa fase, além do desgaste emocional e do desgaste financeiro, ainda tem o tempo. E aquela pergunta que sempre permanece na nossa mente nessa fase. Será que isso é para mim? Será que eu vou conseguir ter sucesso? Beleza. Os que rompem essa barreira vão passar para a terceira fase, que é a fase do autoconhecimento. Nós, no início, a gente acredita que o sucesso está fora, está em algum elemento externo, numa fórmula mágica, num setup, numa ferramenta, etc. Não está. O sucesso nesse mundo, nesse universo, é uma viagem para dentro. O autoconhecimento, você vai começar a se conhecer melhor, vai trabalhar melhor os obstáculos, a ansiedade, o medo de ganhar, o medo de perder, a ganância. Isso são elementos fundamentais que você precisa desenvolver para ter sucesso. E aí, evoluindo junto a isso, você vai começar a pensar no método que você vai utilizar, certo? Vamos lá. Qual o caminho do sucesso nesse universo? Na opinião de vocês, qual seria o caminho do sucesso? O caminho do sucesso, na minha modesta opinião, nesse universo, é evoluir, é construir-se. Construir-se como trader, vencer os seus obstáculos. Na maioria das vezes, esses obstáculos são emocionais, são inerentes a comportamento, certo? Nós somos muito ansiosos, as operações são mal dimensionadas em razão de fatores relacionados a uma disfunção emocional. Por que você fala tanto do emocional, Marcelo? Porque é de fundamental importância que você desenvolva esse aspecto, se você aspira ao sucesso nessa área. Caminho do sucesso. Então você precisa aqui de desenvolvimento emocional, desenvolver as suas habilidades emocionais, desenvolver as suas habilidades técnicas. E aí, nesse conjunto de habilidades técnicas, vem o seu método, o seu plano de trading, o seu gerenciamento de risco, certo? Só para confirmar, pessoal, quem está me ouvindo, dá um ok. Ali na nossa caixa das perguntas. Ok, Thales, Thiago, galera, tá tudo aí. Luciana, Thalissa, maravilha. Eu gosto muito dessa imagem, que ela reflete muito
do que eu acredito ser o caminho do sucesso no trading. Você tem que construir-se como trader, como operador, como especulador. Muita gente confunde o investidor com o especulador. São figuras que habitam o mesmo ambiente, mas são animais totalmente diferentes. Mas ambos comungam de elementos comuns, que seriam: ambos sabem o que estão fazendo, têm estratégia bem definida, têm um gerenciamento de risco bem delineado. Certo? Essa construção leva algum tempo. Não há como você ter atalhos. Você pode acelerar o processo, mas não há atalhos. Você precisa de um certo tempo de tela, de experiência, para que você consiga obter sucesso. Warren Buffett disse certa feita de que você não consegue produzir uma criança em um mês engravidando 9 mulheres. Ou seja, é necessário um determinado tempo para que as coisas aconteçam. Normalmente o nosso foco quando a gente chega no mercado é ganhar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro. E eu acredito que o foco, pelo menos, principalmente no seu primeiro ano de operação, deve ser no seu desenvolvimento. Você deve se perguntar: quais as habilidades que eu preciso adquirir para ter sucesso nesse negócio? Faz sentido para vocês o cara que quer ser engenheiro, na semana seguinte a essa ideia, ou no mês seguinte, ele tentar construir um viaduto? O cara que quer ser engenheiro, a primeira coisa que ele vai fazer é buscar uma boa universidade, um bom curso, se preparar para depois pensar em construir uma ponte, um viaduto, um prédio. No universo do mercado financeiro, não é diferente, mas muitas pessoas acreditam que é, porque elas começam e querem logo ter resultados. E provavelmente a expectativa e a realidade estão distantes nesse caso. Aí há uma certa frustração, porque os resultados não aparecem dessa forma. Ou aparecem, depois o mercado tira, volta, ganha, perde mais, toma prejuízo, quebra a conta, mas isso tudo faz parte. Então, o mais importante é você ter consciência disso, que eu tenho uma jornada a percorrer e essa jornada começa com o desenvolvimento dessas habilidades que eu estou falando. Métodos. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta para vocês, se vocês puderem me ajudar respondendo. Vocês acreditam que tem gente que ganha dinheiro com tape reading? Sim. Tem gente que perde? Também. Com price action, tem gente que ganha dinheiro? Tem. Tem gente que perde dinheiro? Tem. Tem gente que ganha dinheiro com FIBO? Tem. Tem gente que perde? Também tem. Um trend following, tem gente que ganha dinheiro? Sim. Tem gente que perde dinheiro? Também tem. Então agora eu pergunto: o segredo está no método? Tape reading, Renan, é leitura de fluxo de ordens. É o OFA. Então, pessoal, não é no método que está a chave. Vocês concordam? Quem não concorda com essa minha colocação, ou quem concorda com essa minha colocação, digam sim aí pra gente. Exatamente, Thiago. Então, o que com a minha experiência me mostra que não é o método que você utiliza que você faz você ganhar ou perder. Porque você encontra pessoas de sucesso e pessoas que não têm sucesso em praticamente todos os modelos de operação, certo? Então, eu acredito que o sucesso está no seu desenvolvimento. Pessoal, acredito que a maioria das pessoas aqui dirigem, certo?
Quem não dirige, por favor, se manifeste. Aí eu sei que quem não se manifestou dirige. Carro, veículo, automotor. Quando o cara está dirigindo, vou fazer uma analogia aqui para vocês entenderem o nível que a gente tem que chegar. Quando a pessoa está dirigindo e dirige há algum tempo, ela não fica pensando na hora de acelerar, de frear, de trocar de marcha, de colocar uma primeira, uma segunda. Ela simplesmente faz. Ela reage e faz rapidamente e faz corretamente. No mercado financeiro, a gente tem que, principalmente para quem faz day trade, operações de curto prazo, é esse nível de profundidade de conhecimento que a gente tem que ter. Você reage ao movimento. Você não fica pensando, refletindo, você simplesmente faz. Tape reading, price action, TIBO, todas essas técnicas você pode utilizar esse tipo de situação. Você apenas reage ao movimento dos preços e rapidamente. Você não fica pensando qual o tamanho do lote que você tem que usar, o volume de contratos. Você simplesmente faz. O cara que está dirigindo, e aí quem dirige melhor vai numa velocidade mais rápida, quem dirige... Eu sou péssimo para dirigir, então eu sempre ando ali na região dos 100 a 120. Então, quando a gente estiver nesse nível de conhecimento o conhecimento está tão profundo em você, está em um nível até subconsciente que você nem fica pensando naquilo, você simplesmente vai fazendo, certo? Não sei se vocês concordam comigo nessa analogia, mas acredito que é uma analogia muito feliz, porque ela expressa bem o nível de conhecimento que você tem quando dirige e você não percebe. Porque é bem prático, entendeu? Mais alguém com problema no áudio? Aqui, um exemplo, eu coloquei alguns exemplos de métodos, né? Aqui o pessoal que usa tape reading, por exemplo, ou um gráfico de cluster. Ah, maravilha, voltou. Então, ele olha para uma tela dessa, quem faz tape reading provavelmente olha para uma tela dessa, quem faz price action olha para uma tela assim. Vai sim, Thalissa. Tenho certeza disso. Eu sou adepto do trend following, eu sou um seguidor de tendências, então meu estilo de operação é esse. Lógico que eu utilizo todas as ferramentas disponíveis que possam agregar ao meu estilo operacional, me facilitam as minhas operações. Eu não sou radical ou não, eu só vou usar isso, só uso gráfico. Não, você acaba tendo informações ou elementos que ajudam na formação da sua decisão, certo? Isso aqui é um gráfico de Renko, né? Também um modelo gráfico muito bom, quem não conhece. A principal diferença de um gráfico de Renko para um gráfico de candles é que no modelo de candles você tem dois fatores na formação de cada barra ou de cada candle, que é o tempo e o preço. Ou seja, o movimento do preço em determinados períodos de tempo vai sendo picotado de acordo com o período que você escolher, 1 minuto, 5 minutos, 30 minutos, 4 horas, e assim por diante. Num gráfico de Renko, o único fator é o fator preço, ou seja, se o preço se movimenta, novas caixas são formadas. Se o preço não se movimenta, não são formadas novas caixas. Certo? Vamos lá, continuando aqui. Atitude mental. Atitude mental positiva, sempre.
certo? Mesmo nos dias que você sai negativo, não perca o aprendizado. Sair negativo é algo normal e natural. Você não consegue acertar sempre. Ponto final. Então, tenha uma atitude mental positiva, mesmo nos dias de loss, mesmo naquele dia que você perdeu dinheiro, certo? Não é algo... Se você está no mercado, ganhar, perder, fazem parte do seu universo. Não se sinta mal ou deprimido, da mesma forma que você não deveria se sentir alegre. Faz parte. É uma rotina de trabalho. É a sua atividade, é a sua especialidade, é o seu trabalho. Extrair dinheiro do mercado. Perfeito? Agora eu vou entrar aqui na técnica que eu utilizo. Eu uso Renko, ou seja, um gráfico de Renko, mais Trend Following, ou seja, seguidor de tendência, certo? Vamos falar das vantagens de utilizar o gráfico de Renko. É excelente para filtrar ruído, ou seja, como a gente viu aqui atrás, você não vê ruídos, os movimentos são muito mais claros, certo? Ótimo como modelo gráfico de seguidor de tendências, facilita muito a identificação das tendências de forma clara e objetiva, certo? E ainda você consegue agregar ferramentas de apoio ao trading. O que seria isso, Marcelo? Todo mundo consegue enxergar essa linhazinha vermelha aqui? Maravilha. Esse é o meu trade system, é um modelo que eu utilizo para tomar decisões. Vocês podem verificar que é um gráfico de Renko com uma ferramenta de marcação de tendência que a gente desenvolveu, certo? Eu também programo. E aqui, enquanto essa linha estiver vermelha, você só faz operações de venda. Você podia começar a vender aqui, vender aqui, vender aqui, e aí você vai vendo onde ele vai fazendo zonas de suporte, ou no caso só de resistência, que a gente busca. Aqui uma região de resistência, aqui outra, aqui ó, outra região de resistência, certo? Fazendo scalping nessa tendência, entendeu? E sim, é no MetaTrader, Eduardo, MetaTrader 5. Exato. Vamos lá, deixa muita dúvida. Buscar novas estratégias não é algo, ou seja, você investir tempo nos fatores emocionais, desenvolver essa área, não é algo que exclui o seu estudo de setups, ferramentas e etc. É uma coisa complementar à outra. É um banquinho de 3 pernas que você precisa ter, e o gerenciamento de risco, o método e a mente, que seria o equilíbrio emocional, tem que andar juntos. Não adianta você só ter um ou outro. Você precisa desse conjunto. O mais importante, na minha opinião, é o fator emocional, que representa aí uns 60%, 55%, 60% do seu sucesso. A técnica, as ferramentas, representam outros 40%, 50%. Entendeu? 40%, 45%. Isso aqui não é um indicador somente. Você está vendo aqui, ó, que eu chamo de Renko Line Assistant. O que ele faz? Eu coloco a ordem manualmente. Digamos que aqui, ó, deixa eu contar um pouco da história disso para vocês entenderem. Pode ser? Eu sempre, desde 2005, eu sou um estudioso do trend following, ou seja, dos seguidores de tendência. Já li
No Brasil, eu tenho certeza que eu já li quase tudo que tinha, ou tudo que tinha sobre o assunto, mas a literatura é bem pobre. Nos Estados Unidos tem uma literatura mais vasta, certo? E o grande problema do seguidor de tendências são zonas de congestão. São zonas como essa aqui, ó. Tá vendo que o preço ficou de lado? Mesmo aqui nos rentos? Aí o que você faz? Eu precisava de algo que fosse objetivo. No mercado, você só tem 3 posições possíveis. Alguém pode me dizer quais são elas? 3, eu só posso ficar em 3 posições. Ou comprado, ou vendido, ou de fora. De fora eu não preciso me preocupar, certo? É uma posição segura. Então me restam 2 opções, comprado ou vendido. Se o meu marcador de tendência for vermelho, eu sei que comprado eu não posso ficar. Me resta uma opção, que é vendido. E aí eu tenho que focar em encontrar bons pontos de venda. Por exemplo, eu vender aqui. A única coisa que eu tenho que fazer aqui é colocar a ordem. O sistema controla todo o resto. Ou seja, se essa linha ficar azul, ele vai me estopar. Ele vai encerrar a operação que estiver aberta, se estiver ganhando ou perdendo, e já coloca também os TPs e os stops, se eu assim quiser. Então, ela é uma ferramenta de apoio ao trading. Ela facilita as suas operações. Ela te dá muito conforto emocional, porque ela é automática, então os seus stops ficam no modo automático, que é o grande problema, na minha opinião, da maioria das pessoas. Perfeito? Todo mundo entendeu a explicação até aqui? Maravilha. Vamos tocar o barco. Aqui a mesma lógica, né? Aqui, ó, uma operação que nós compramos aqui, deu gain aqui, são scalpers. Nesse caso aqui, nós vamos fazendo scalpers. Aqui, ó, compramos aqui, o mercado caiu um pouco, não estopou, certo? Se ficar vermelho, a gente vai ser estopado. Então, tá tudo tranquilo. Isso te dá razoável tranquilidade. Eu gosto muito de operar com esses modelos. Aqui é o mini índice brasileiro, né, aqui na Bolsa de São Paulo. Ó, região, sinalizou compra, tá azul, nós só vamos fazendo operações de compra. Certo? O momento de entrada, Ailton, quando vira a cor, ou seja, ele não te dá exatamente o momento, ele te dá regiões que você deve, que favorecem a sua operação. O objetivo primário dele é te dar o sentido que você deve ficar. No caso aqui, comprado. Quando mudou para azul, você compra. Você poderia comprar aqui, quando mudou a cor, nessa região aqui, ó, que tocou, ou nessa região aqui. Então, você pode usar outros elementos também para tomar suas decisões, mas o mais importante é que você saiba a direção. Entendeu? Se você fizer operações no dólar aqui no Brasil, eu estou conseguindo resultados muito interessantes. Olha só, pessoal, o Fábio Miranda, isso aqui não é mecânico. Se fosse mecânico, era um robô, certo? O objetivo disso aqui é facilitar as suas operações. Então, o que você está vendo aqui, enquanto está vermelho, eu faço operações de venda. Enquanto depois que fica azul, eu faço operações na ponta comprada. Ficou claro isso para você?
Não é uma coisa mecânica somente. O que eu pensei? A máquina é muito melhor que o homem em determinadas tarefas, mas o homem é melhor que a máquina em outras situações. Você pega a eficiência estratégica da máquina, mais o poder de avaliação do homem. Então, homem mais máquina, na minha opinião, é melhor do que a máquina. Perfeito? Ficou claro para vocês, pessoal, até aqui? Esse é um modelo que eu uso para fazer day trade. Pode servir, pode fazer em petróleo, moedas, forex, ações, índice, dólar, etc. O, eu não vendo, tá? Isso aqui, tá? Eu não disponibilizo o código. Algumas pessoas já me pediram e tal, mas mais para frente a gente vai falar disso. Calma aí. O indicador reage aos preços, por isso que ele é usado num gráfico de Renko. Está disponível, Wellington, no MetaTrader 5. Mas vamos caminhar aqui, senão a gente não termina o nossa palestra. Aqui ó, é a mesma ferramenta num gráfico de candles. Isso aqui eu utilizo para fazer swing trade. Por exemplo, nós estamos aqui olhando para o gráfico do milho aqui no Brasil. Deu venda lá na região dos R$ 34. Hoje ele está na faixa dos 25. E aí nós não tivemos em nenhum momento mudança na tendência. O nome dessa linha é Profit Line, fomos nós que construímos. Ela é um composto de vários indicadores, ATR, CCI, Heikenhash, médias móveis, que a gente construiu depois de muitos testes, muito estudo mesmo, para resolver problemas nossos. O que é o grande problema do seguidor de tendência? É uma situação como essa aqui, ó. O mercado fica lateralizado. Perfeito? Aqui, você pode perceber que você não teve dúvida quanto à direção que você deveria ficar. Se você não quisesse ficar vendido, pelo menos comprado, você não deveria ficar. Não houve dúvidas quanto à direção da tendência. Até quando vai uma tendência? Essa é uma das regras, dos fundamentos do seguidor de tendência. A gente não sabe onde termina uma tendência. Certo? Isso aqui quem é de Minas Gerais aí, levanta a mão. Essa aqui é a Copasa. Certo? Opa. Deu região de compra lá na região dos R$ 20. Conhece a Copasa aí, Matheus? E aí ela foi chegou até os 55. E aí tivemos aí uma inversão na tendência para baixo. Mas eu acredito que é um bom papel ainda, certo? Tem sim, rapaz, é uma empresa do caramba. Percebam que a ferramenta cumpriu a sua função, que era nos proteger de uma região de congestão, como foi essa aqui, ó. Todo mundo consegue perceber aqui que o mercado ficou lateralizado e a gente não teve dúvidas quanto à direção da ferramenta, da tendência. Se eu dei uma ordem e não coloquei parâmetro nenhum, enquanto essa linha estiver azul, o sistema mantém a minha ordem comprada, a menos que eu a feche manualmente. E quando ela mudou de direção, ficou vermelha ou rosa, o sistema encerraria a ordem. Ele abriria uma nova ordem? Não, não abriria, porque ele não abre ordem sozinho. É você que tem que abrir as ordens.
Mais alguém com problema de áudio aí? Vamos lá, continuando. Testando o som, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Quem está me ouvindo, dá um ok, só para eu saber. Então, pessoal, isso é... Opa, vamos lá. Isso aqui é a base do Trend Following. Os seguidores de tendência. Perfeito? Aqui, ó, temos a Copasa, tem bons fundamentos e tal. Aqui nós temos a BRAP, que deu uma região de compra ali na região dos R$5 e foi até os 26. E aí inverteu a tendência. Nós teríamos entrado, surfado um pedaço, ou essa onda toda até aqui. Claro que aqui são operações de swing trade, são mais demoradas e etc. Perfeito? Pessoal, todo mundo entendendo aqui a história do Trend Following, que é seguir a tendência. Recomendo a leitura de um livro chamado Trend Following, junto com um livro chamado Trading the Zone, e mais Poder da Ação e o Poder do Hábito. Essas quatro obras vão te dar um fundamento muito bom, muito interessante no desenvolvimento das habilidades que você precisa para ter sucesso no mercado. Pessoal, todos me ouvem? Que é a BRAP, que é a Bradespar, né, é a empresa que detém a participação acionária do Bradesco na Vale. Aqui, ó, é a BEV no gráfico semanal. Ficou aí de fevereiro de 2013 até setembro de 2014 numa zona de congestão. E ali a nossa ferramenta continua tudo azul. Pessoal, todo mundo me ouvindo? Tem e-book, tem... Eu recomendo que vocês comprem até a versão em português. Mas quem tiver o e-book, tudo 100%. Áudio ok, áudio está ótimo, maravilha. Perceberam aqui essa situação aqui é o terror para o seguidor de tendência, um mercado muito consolidado. Maravilha. Vamos lá. Pessoal, eu vou abrir para as perguntas agora. Esse aqui é o nosso contato, certo? WhatsApp 67. Quem é de Mato Grosso do Sul, dá um like aí. É o contato@profitfactor.com.br. Como bônus para quem está participando do segundo CBT. Quem não está presente, quem tem amigos que não estão presentes, podem estender esse bônus a ele. Quem quiser ter um trial dessa ferramenta aqui, eu vou disponibilizar uma delas, essa aqui, que é para day trade, no gráfico de renda. Vou disponibilizar gratuitamente um trial aí de 15 dias para vocês, quem quiser usar, fique à vontade. Tá? Eu mando com um vídeo explicativo
etc. Quem achou bacana, pode ser aplicado na Bolsa Brasileira, eu mando os templates da Bolsa Brasileira, certo? Os ativos que eu tenho operado. É só mandar um e-mail lá para Profit Factor, para o contato da Profit Factor. Opa, estou indo para lado errado. Deixa eu mandar aqui para vocês. Manda para contato@profitfactor.com.br. Também controla. Outra coisa, pessoal, quem quiser me acompanhar, vamos ver se dá para vocês verem aqui. Vocês conseguem enxergar isso aqui? Eduardo, controla assim como o sistema controla o stop no swing trade, ou você coloca um stop fixo, ou pela cor da linha. Entendeu? Esse gráfico aqui é da minha operação com swing trade. Tá? Ficou claro para você, Eduardo, a história do swing trade? Maravilha. Então, pessoal, só mandar um e-mail, a gente libera para vocês testarem, usarem, tirarem dúvidas. Basicamente, esse é o modelo que eu utilizo de operação, é bem simples, certo? Aqui são as operações, eu criei esse sinal mais para me ajudar a disciplinar, certo? Começou em março de 2016, com uma conta de 20 mil na época. Tiago, o que eu cobro, cara? Seria melhor você usar o sistema até antes da gente fazer alguma coisa. Mas a conta que eu fiz foi o seguinte: o valor que eu cobro é R$2 por dia, num plano anual. Qual ativo, Marcos Vale? Esse gráfico aqui, na verdade, isso aqui é o resultado das operações que eu fiz nesses últimos 15, 14 meses. Tem ações, basicamente é ações e índice. Bovespa. Nós estamos acumulando aí um resultado bruto, né, de 566%. Cara, eu opero sim, eu opero Forex. Também. Só não tem o sinal do Forex, né? Tem sim, Carlos. Pode usar no Forex, sim. Qual linha vermelha? Essa linha aqui do meio é a inclinação da curva de capital, Thiago. Entendeu? Aqui foi um bom resultado que a gente teve. Essa queda aqui violenta aqui foi, não sei se vocês acompanham o mercado nacional, mas foi a delação do Joesley. Carlos, no MT5, nós desenvolvemos o gráfico de Renko no MT5, certo? Para você. Esse gráfico aqui a gente desenvolveu. Beleza, pessoal? Quem foi de pegar o e-mail já pegou? Então, o gráfico,
O MT5 não tem gráfico de renko, não tem nem gráfico de renko nativo, mas a gente desenvolveu. Maravilha. Bem, pessoal, fico aguardando novos contatos para quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser experimentar as ferramentas, eu vou disponibilizar a ferramenta de renko para vocês testarem gratuitamente. O que tem, Thales? Essa linha, eu só chego. Vão sim, Manuel, vão ficar gravados. Como é que eu gerencio aqui, Marco Aurélio? Essa conta aqui, ela faz parte de uma conta bem maior, só que seriam mais ou menos uns 10%, um pouco menos de 10% do valor que está alocado, entendeu? E eu usei essa conta para um risco maior. Então, se você considerar que isso aqui, vamos lá, 15, 20 mil, fazem parte de uma estrutura de capital bem maior, o risco é pequeno. Que eu não tenho operações, as operações aqui são de mais risco, mas estamos conseguindo fazer o objetivo, entendeu? Por exemplo, quando eu faço 20 mil nessa conta, sobre o capital total, no caso aqui 20%, vai dar aí 2, 3% sobre o capital total. E não só nessa conta, entendeu? Eu não calculo, não gerencio o risco dessa forma que você está comentando, de 1%. Você quer que eu ponha da BRAP de novo, Thales? Vou pegar a BRAP aqui. CSMG. BRAP, essa aqui. O que tem? BRAP. Qual a sua dúvida? Essa linha azul e rosa é bem simples. Azul a tendência é de alta, rosa a tendência é de baixa. Pô, ela é um conjunto de ferramentas que a gente usou, mas nela tem CCR, ATR, CCI, ATR, Requenhash, é um mix. E aí, como era muito complicado, a gente resolveu condensar e transformar em algo simples de ser apresentado. Se você pode usar ela no ativo que você quiser, ô Matheus. O que precisa é a plataforma, o MT5, entendeu? R$566 é muito pouco. Daniel Lompa, vamos lá. 566% é de março de 2016 até junho de 2017. Não tem 5 anos, tem 14 meses. Mesmo que fosse 5 anos, não é um resultado ruim, não. Tá? É um resultado muito bom. Sim, é customizável. Totalmente customizável. Esse aqui é o resultado das minhas operações quando eu criei esse sinal. Cara, é um resultado muito bom, bicho. Modéstia à parte. Aqui no MT5, nos sinais do MT5, eu sou o primeiro colocado no Brasil já há mais de ano, entendeu? Lembrando que isso não é um indicador, é uma ferramenta de apoio ao trade, um assistente. A gente disponibiliza na forma de aluguel. O meu e-mail, peguem aqui, ó, vocês conseguem enxergar esse e-mail aqui, contato@profitfactor.com.br.
Maravilha, pessoal. Se não tiverem mais dúvidas ou perguntas, eu gostaria de agradecer a presença de todos, em meu nome, em nome da Profit Factor, da Yield Trading, a presença de todos. Espero que vocês tenham gostado do que eu falei, da apresentação que a gente fez. É um pouquinho da nossa experiência nesse mercado. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. E era isso. Espero que... Então, valeu, galera. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Que Deus nos abençoe.